Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem, professor Pedro aqui. E nessa aula de hoje vamos conversar um pouco sobre um tema bem legal, sobre os bancários. Conversar um pouco sobre a sua jornada de trabalho e conversar alguns aspectos, até mesmo o que é bancário e o que não é bancário. Tá bom? Então, vamos lá iniciar essa aula, você que está aí, você que é meu aluno, você que está aguardando, né, ansiosamente os afazeres e estudos trabalhistas. Bom, inicialmente vamos colocar vocês na matéria. Nós estamos conversando aqui sobre das disposições especiais sobre a duração e condições de trabalho, capítulo 1, título 3 da CLT. Então, se você está aí no Google, já abre uma aba, né? Ou se você está, você é mais antigo e usa o Vademécum ainda físico, né? Abre o Vademécum nesse título aqui especificamente. É a partir do artigo 273 em diante. Então nós estamos ali nesse aspecto jurídico. Outro ponto importante. Alguns trabalhadores possuem normas especiais. Sério, professor? Sério. Tá? O professor tem norma especial, o bancário tem norma especial, o músico profissional, entre outros trabalhadores, possuem normas específicas. O nosso legislador entendeu que existiria a necessidade de que alguns trabalhadores necessitariam de uma proteção especial. Tá? E isso surgiu essa carência, essa necessidade de algumas regulamentações trabalhistas. Tudo bem? E é isso que fala aqui. Ok. Eu vou até olhar para essa câmera aqui para ficar bem atento, um ponto importante. Falei com vocês aqui agora, nós temos algumas proteções especiais. Só que alguns desses temas, eles foram recepcionados anteriores à Constituição Federal de 88. E alguns desses temas estão em conflito direto com a nossa Constituição Federal, né? Ou seja, existem normas dentro desses temas legais que são inconstitucionais, correto? Então, por exemplo, quando você for estudar esse capítulo, quando nós formos conversar aqui nesse capítulo, e você observar que existe ali, por exemplo, uma redução de horas extras, que a gente já sabemos, né, que é de 50%, falar em 25%, tá certo isso, professor? Não. Tá errado, isso é inconstitucional. Então, vamos aqui, né, especificamente conversando sobre esses temas e vai ter algumas vezes que vai existir esse conflito. Então, toda vez que você observar que existe um ponto, por exemplo, a retirada do noturno, não terá direito ao sinal noturno, por exemplo. É possível isso? Lógico que não. A própria Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 3º, já fala do sinal noturno. Então, não tem como, não cabe a norma CLT retirar essa norma. Então, quando você estiver lendo e você vê esse tipo de tema, você já fica atento, tá? E você já descarta isso. Mas aqui, ao longo das aulas, eu vou conversando com vocês, tá? Mas isso é muito importante que vocês fiquem atentos. Dos bancários, praticamente não tem isso. Mas outros trabalhadores, nós vamos ver que existe esse conflito de direitos, de obrigações, afinal, a CLT é mais antiga do que a nossa Constituição Federal de 88. Tudo bem? Ok? Vamos lá então. Então, voltando para cá, nós estamos conversando sobre os bancários. Show de bola. Vamos então apanhar inicialmente quais são os artigos que nós temos aqui dos bancários, tá? Tá meio borradinho assim, mas é do artigo 224 até o artigo 226, tá? São 3 artigos que são bem simples e a gente consegue aqui dissolver os principais pontos desses 3 artigos somente, tá? Primeiro ponto importante, torna necessário compreender até mesmo o conceito. Professor, conceito, meu caro. Professor, bancário, eu sei quem é bancário. É o cara que vai no banco, usa terno e gravata. Tudo bem, esse cara também pode ser bancário. Mas se você pensar assim, e o caixa do banco é bancário? Sim. E se for um caixa de uma cooperativa, por exemplo, é bancário? E se for, por exemplo, um porteiro, um vigilante, ele é bancário ou não é bancário? Como funciona isso? Opa, professor, aí ficou mais complexo. Veja bem, o conceito de bancário, ele não é tão simples assim. De você, bancário é o caixa terno e gravata bonitinho. Ele pode ter várias e várias subdivisões aqui e vamos ver os conceitos, o que vem a ser bancário neste caso. Tudo bem? Vamos lá então, o bancário.
Começar aqui com o conceito bancário, temos a súmula, né? A súmula 55 do TST, está aí na sua tela. Ó. As empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do artigo 224. Então, inicialmente, esse é um ponto inicial. Tantas empresas, tá ali, ó, créditos financeiros, né? E de investimentos se equiparam-se a bancário. Se você trabalha hoje, por exemplo, pegar um exemplo, na Crefisa, por exemplo, ou outras modalidades de créditos financeiros que existam, que você é um bancário e você está sujeito a essas normas jurídicas aqui. Professor, mas lá não é banco, mas está sujeito, a própria súmula já colocou, súmula 55. Afinal, se você observar quem trabalha no financiamento, investimento, é como se fosse quase um bancário. A sua relação jurídica, o seu trabalho dia a dia, é como se fosse bancário. Então, primeiro sujeito nós temos aqui como bancário são quem trabalha em empresas de financiamentos e investimentos. São considerados bancários e eu vou aplicar essa norma 224 em diante, que nós já vamos conversar. Ok? Tudo bem? Acho que sim, né? Além disso, quem mais é bancário? Acompanhe comigo ali na tela, por favor. Ó. Tá ali. O regime especial de 6 horas de trabalho também se aplica aos empregados de portaria e de limpeza, tais como os porteiros, telefonistas de mesa, contínuos e serventes, empregados em bancos e casas bancárias. Olha aqui essa súmula o artigo 226, nosso primeiro artigo. Então ele fala o seguinte: também será bancário, tá? Colocou ali, ó, tá ali, ó, quem trabalha na portaria, né? Mas o que é trabalho na portaria? Quem trabalha na portaria é o sujeito que você chega no banco e normalmente você chega no banco e a pessoa fala assim: posso ajudar? O que você precisa? Ó, crédito especial, tal coisa, tal coisa. Isso é quem trabalha na portaria, tá? Fique atento que não é o vigia. Vigia não é bancário. Vigia, quem trabalha na segurança, não é bancário, porque temos normas específicas, uma lei específica por vigia. Aqui, muito comum se confundir com a portaria, achar que é portaria porque trabalha lá no portão. Não. Portaria é esse tipo de sujeito que fica lá na portaria abordando as pessoas. Ó, que você precisa pedir ajuda, cartão, crédito, ó, tem crédito para financiamento rural, financiamento de pessoa jurídica, enfim, ele fica ali, né, nessa portaria, né, como se fosse uma mão, né, um empregado bancário no caso, tá? Também ali, ó, quem trabalha na limpeza, tá? Quem trabalha na limpeza é considerado bancário e será aplicada as normas aqui, das normas do artigo 224, que eu já vou explicar quais são essas normas. Então, trabalha na portaria, na limpeza, né? Telefonista de mesa também, tá? Se ficar tanto quem trabalha no balcão, né, no bancário, né, no caixa, como também quem trabalha na mesa, na própria, talvez ele não fica atendendo os clientes, mas ele fica lá na mesa atendendo telefonemas, sugestões, enfim, é bancário também neste caso, tá bom? Então veja como é bem amplo, tá? Veja que então desde quem trabalha na portaria, repito, portaria não é vigia, pelo amor de Deus, não vai me errar isso na minha prova, hein? Não me erre isso na prova. Portaria não é vigia, portaria é quem trabalha lá, vai abordando os clientes. Ou quem trabalha na limpeza, ou quem trabalha no telefone de mesa, todos esses sujeitos são bancários. Tudo bem? Certo? Sim, né? 224 conceitou esse aspecto. Já vou explicar um pouco mais sobre essa jornada de 6 horas, tá? Adiante, meus amigos, ó. Também é bancário, ó, outro ponto também, ó. Também é bancário, ó. Súmula 239, diz assim: é bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviço a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros. Ou seja, ali, ó, empresa de processamento de dados, né? É bancário, presta serviço a banco. Empresa de processamento de dados presta serviço a banco e não bancário, não será bancário. Então, volte para cá, então. Aqui temos a regra e a exceção. Vamos lá. Quem trabalha com processamento de dados, né? Dentro dessa TI ou algo assim. Se eu trabalho dentro desse processamento de dados e a minha empresa que eu trabalho, ela é destinada, assim, Pedro Henrique, processamento de dados. Tem lá que trabalha na minha empresa, o João, né? Esse João, nesse caso especificamente, ele será considerado bancário? Depende. Depende se eu, dono da empresa, né? Se eu só atendo o banco, né? Vamos pensar assim, eu só atendo o Banco Bradesco,
né? É como se fosse uma ramificação. Se eu só tenho no Banco Bradesco, esse João, no caso do meu exemplo, ele é bancário, ele será considerado bancário neste caso, tá? Ao ponto que aí entra a exceção. Se eu, Pedro, né, sou dono da empresa, eu tenho o João como empregado, eu tenho os seguintes clientes: o Bradesco, a FAG, outras empresas lá que eu tenho, pessoas jurídicas, pessoas físicas, não sei o que lá. Opa, esse cara é bancário? Nananina não, tá? Então veja, como regra geral, quem trabalha nesse processamento de dados, ele é um bancário, ponto. Exceto se a sua função, o seu dia a dia, é exercido a mais de um empregado. Se o seu empregador possui mais de um cliente que não é bancário, aí não vai ser neste ponto. Tá? Então, se você, no caso, ou na minha prova, você observar isso, oriente esse ponto. Olhe para o empregador, olhe para o patrão. Se o patrão tem mais de um cliente não bancário, esse sujeito não é bancário. Se tem só para o banco, é bancário, logicamente. Tudo bem? Ok? Que sim, né? Adiante aqui, pessoal, acho que agora vamos conversar aqui quem não se enquadra como bancário, tá? Falamos aqui quem é bancário e tal, mas quem não é bancário. Aqui, pessoal, ó, tá ali, ó, não se enquadra como bancário. O primeiro ponto que nós temos aqui é só o J 379, tá ali, ó. As cooperativas de crédito, olha que pesado. Os empregados de cooperativas de créditos não se equiparam a bancário para os efeitos da aplicação do artigo 224 CLT, em razão da inexistência de expressa previsão legal, considerando ainda as diferenças estruturais operacionais entre as instituições financeiras, as cooperativas de crédito, tal. Olha, isso aqui é pesado, isso aqui dá pano para manga, é só J 379. Como assim, professor? É o seguinte, por mais que você pense que uma cooperativa de crédito, você chega lá e ela é muito parecida com um banco, extremamente parecida com um banco, que chega lá, tá terno e gravata, financiamento, como sei o que, não sei o que lá, é um banco, né? Você vai olhar que lá é praticamente um banco com algumas ressalvas no âmbito empresarial. Mas aos olhos da súmula 379 do SDI1, nesse caso, ele não é bancário, tá? Porque, afinal, a sua função existe uma incompatibilidade com o instituto financeiro. Por mais que ele fique no balcão, por mais que ele fique lá, não será aplicado a ele estas regras. Olha que interessante, né? Então, para minha prova também, né? Ou quando você for fazer a prova do AB, o concurso, se você está fazendo agora nesse momento, né? Você está estudando para isso, fique atento a isso, tá? Os bancários, especificamente, né? Se for uma cooperativa de crédito, não será bancário. Repito, empregados que trabalham em uma cooperativa de crédito não é bancário. Essa questão é ruim, né? Chega para a prova, chega até a tremer assim, fala, meu Deus, isso é bancário. Não, mas não é. Fique firme, fique forte, não é bancário neste caso. Tá certo? Tudo bem? Ó, quem também não é bancário neste caso, tá? Temos aqui, ó, não se enquadra no bancário. Acompanhe comigo ali, por favor. Súmula 119. Os empregados de empresas distribuidoras e corretoras de títulos de valores imobiliários não têm direito à jornada especial de bancário. O vigilante, falamos disso agora, né? Súmula 257, vigilante, tá? Contratado diretamente pelo banco, por intermédio de empresas especializadas, não é bancário, tá? Também ali, ó, bancário diferenciado, não se... A súmula 117, desculpa, beneficiam do regime legal relativo aos bancários e empresas de estabelecimento de crédito pertencentes de categoria profissional diferenciada. Por exemplo, lá, os motoristas. Volte para cá também, ó. Quem também não é bancário? Já falamos da cooperativa de crédito. Show de bola. Beleza. Quem também não é aqui? Temos 3 súmulas importantíssimas, tá? Primeiramente, não é bancário, tá ali, ó. Empresas, distribuidoras, né, corretores de títulos imobiliários, né? Então, se for empresa, tá ali novamente, ó, distribuidores e corretores de títulos, né, de corretagem, imobiliário não é bancário neste caso, tá? Além disso, os vigilantes, falamos até um pouco mais cedo sobre isso, né? Os vigilantes também não é bancário, os vigilantes estão lá aguardando, né? Tá lá na vigia, policial, fica no caixa, você chega lá para pagar a conta, tá atrasado, o banco vai fechar, faltou um minuto, chega lá, tá fechado, fala, pô, aquele rapaz lá que fica lá, né, limitando a sua entrada no banco, o vigia, no caso, ele não é bancário nesse ponto, tá? Mas também quem não é bancário, ó, quem tem categoria específica, tá? Por exemplo, os motoristas, tá? Os motoristas possuem norma específica. É bancário?
Não, porque existe aqui norma, um regimento específico para ele. Tá? Se você tem um regimento específico, aplica o regimento específico e não nesse caso. Tá? Então, os motoristas, por exemplo, é um exemplo. Tá? Dessa forma, temos 4 sujeitos aqui que não são bancários. Né? Quais são eles? As cooperativas de créditos, né? As distribuidoras e corretoras de imóveis, de ramos imobiliários, né? Os vigilantes, e quando você tem uma categoria diferenciada, não é bancário neste caso. Fica atento isso para as provas e concursos, porque as bancas, muitas vezes de má fé, com um ódio no coração, né, fazem uma pegadinha dessa e você pensa, um vigia trabalha no banco é bancário. Lógico que não, né, cara? Felizmente não é neste ponto e não vai ter direito a essas normas especiais aqui. Tudo bem até aqui, jovens? Acho que sim, né? Vamos adiante, então. Vamos entrar agora na jornada de trabalho, tá? Nessa jornada de trabalho, nós temos uma diferenciação. Deixa eu entrar aqui, Nós temos uma diferenciação na jornada de trabalho do bancário. Como assim, professor? Nós sabemos que, regra geral, a nossa jornada de trabalho é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Isso já é pacificado, está na CF, está na CLT, essa é a regra geral. Mas os bancários possuem uma proteção especial. Sério, professor? Sério, uma proteção especial. Ele vai ter uma redução da carga horária de 8 para 6 horas, olha que legal. Então, quem for bancário e quem for considerado bancário, a sua jornada de trabalho vai ser de apenas 6 horas diárias. Significa que a 7ª e a 8ª, caso ele trabalhe, ele vai receber como horas extras. Correto? Então, por exemplo, trabalha 6 horas por dia, 6 horas por dia. Fez a 7ª e 8ª hora, recebe como extra. Eu, por exemplo, professor, a minha carga horária, a minha jornada de trabalho é de 8 horas. Para que eu comece a receber horas extras, 8ª, 9ª e 10ª hora só para que eu receba horas extras. O bancário é mais fácil. 6 horas, para de trabalhar, vai embora. Essa é a regra geral. Olha que beleza, né? Tá aqui, no artigo 224, neste caso. Acompanhe comigo ali, por favor, A duração normal do trabalho de empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 horas contínuas, nos dias úteis, com exceção dos sábados, fazendo um total de 30 horas de trabalho por semana. Para a primeira, a duração normal de trabalho estabelecida nesse artigo ficará empregado entre as 7 e as 22 horas, assegurando-se ao empregado no horário diário, um intervalo de 15 minutos para alimentação. A jornada pode ser compreendida entre 7 às 22, segunda-feira a sexta-feira, o cálculo trabalhista 36 horas, divisor 180. Volte para cá então que eu vou explicar tudo isso do artigo aqui. Então, a jornada de trabalho do sujeito é de apenas 6 horas diárias. Vai trabalhar ali 6 horas, como eu já falei com vocês várias e várias vezes, tá? Dessa forma aqui, ele vai trabalhar 6 horas e o sábado ele não trabalha. Bancário não trabalha sábado e domingo, tá? Não trabalha, professor? Não trabalha. E aí sim, né, ali fazendo um total de 30 horas semanais, né, que ele vai trabalhar de segunda a sexta. Sábado, domingo não é trabalho. Mas aí surge uma dúvida assim, professor, se sábado e domingo ele não trabalha, neste caso, o domingo pensar que é o descanso semanal remunerado, né? Certo. O sábado também é um descanso semanal remunerado? Não, tá? Seguinte, no caso especificamente, no sábado ele não trabalha, tá? Ele tá aqui, tá bem no artigo aqui, no sábado, fazendo um total de, 6 horas contínuas, dias úteis, com exceção dos sábados. No sábado, ele não vai trabalhar, mas ele é como se ele vai ter uma dispensa de trabalhar o sábado. Tanto é que seu divisor, para fim de cálculo, é de 180 horas, né? Então, ou seja, ele vai trabalhar ali segunda a sexta somente. Mas se eu for fazer uma divisão do divisor, né, para saber o percentual de horas extras que ele vai receber. Professor, então se no caso, ele trabalha 6 horas, vai ser 170? Não, vai ser 180. Porque assim, ele não trabalha no sábado porque é dispensado trabalhar o sábado neste caso. Mas para cunho de cálculo trabalhista, esse sábado vai contar. Então, como se ele fosse 36 horas trabalhadas, ou seja, o divisor dele é de 180 neste ponto.
tá bom? Isso aqui é um pouco mais burocrático e tal, mas só para deixar bem registrado aqui, caso você for um bancário ou né, está com dúvida neste caso, o seu divisor do bancário é 180, 30 horas normalmente, mais o sábado, 6, 36, divisor conforme o súmula 124, 180. Tá bom? Além disso, ó, o parágrafo primeiro colocou ali um ponto importante, que o trabalho do sujeito vai ser exercido entre as 7 e as 22 horas. Tá? Então, essas 6 horas de trabalho que ele pode fazer, né, 6 horas ele pode fazer, ela vai ser alocada dentro das 7 às 22 horas. Né? Então, a sua jornada de trabalho, aqui para o bancário especificamente, o nosso legislador colocou até especificamente esse ponto. Ele vai ser alocado dentro das 7 e às 22 horas neste caso. Tá bom? Tudo bem até aqui, jovens? Acho que sim, né? Então, bancário 6 horas, exceto sábado, domingo não trabalha, e a sua jornada vai ser compreendida, né? Essas 6 horas vão ser alocadas entre das 7 às 10 da noite. Simples, né? Adiante, meus jovens, adiante, não paramos, ó. O intervalo, né? Só para destacar aqui, ó, tá aqui, ó, um intervalo de 15 minutos para repouso e alimentação. Vimos agora esse artigo, né? Intervalo de 15 minutos não computados na jornada. Então, logicamente, o bancário aqui vai ter direito ao intervalo de 15 minutos. Já sabemos isso, conforme o artigo 58 do CLT, quem trabalha até 4 horas não tem intervalo. Mais de 4 até 6 horas tem 15 minutinhos, fumar um cigarro lá, né? Cigarro hoje em dia já está demodê, né? Já ninguém mais, né? Já fuma, talvez, né? Mas sair lá fora, dar uma descansadinha, tomar uma água, enfim, no banheiro e voltar. Mais de 6 horas em diante, tem um intervalo de 1 hora. Então aqui o bancário, logicamente, terá 15 minutos de intervalo. Destaca-se que esses 15 minutos não é computado na jornada de trabalho. Né? Então não é que ele vai trabalhar, então eu trabalho 5 horas e 45 minutos por dia? Não. Você trabalha 6 horas, mais um intervalo de 15 minutos. Ou seja, por exemplo, trabalha 3, 15 minutinhos, mais 3. Tá? Não acho que esse intervalo faz parte da jornada. E também é muito fácil, né? Então é 3, intervalo, mais 3. Então você trabalha como se fosse. Você ficaria dentro do banco 6 horas e 15 minutos. 6 horas trabalhando e 15 minutos nesse caso. 15 minutos nesse caso, gozando de benefício ali do repouso e tal, nesse caso. Tá bom? Ok? Como qualquer trabalhador, essa regra. Adiante ali, pessoal, intervalo já temos. Vamos aqui falar um pouco sobre cargo de confiança. Isso é legal demais, ó. Tá ali. Artigo 224, parágrafo 2º, o parágrafo na sequência ali, né? O parágrafo que nós já vimos na sequência, né? Tá dizendo assim, ó, as dispositivos desse artigo não se aplicam aos que exercem função de direção, gerência, fiscalização, chefia, equivalentes, ou que se desempenham outro cargo de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 salário mínimo do salário do cargo efetivo. Jornada é de 8 horas diárias. Então, aqui os requisitos. Então, o valor da gratificação, né, não seja inferior a 1/3 salário e a função de direção, chefia, tal, tá aqui. Vamos explicar esse parágrafo 2º do artigo 224 para vocês. Isso que é importante mesmo, o artigo é importante, mas é importante entender esse dispositivo. Ó, é o seguinte, esse artigo aqui, por muito tempo, ele foi muito polêmico. Porque assim, ó, a regra geral, jornada de 6 horas, show de bola. Mas o sujeito que faz uma função de chefia no banco, ele vai ter, nesse caso, um aumento em sua jornada. Essa sua jornada passa a ser não de 6, e sim de 8 horas. Então, assim, regra geral, quem trabalha no banco, por exemplo, um caixa do banco, 6 horas. Tá? Agora, se eu exerço um cargo de chefia, direção, gerência, ele passa de 6 para 8 horas nesse caso, tá? Mas assim, esse chefe aqui, para que você nesse caso, para que você seja considerado um empregado, um chefe nesse caso, tem que cumprir 2 requisitos. Quais são esses 2 requisitos que existem? Primeiro, tem que exercer aqui essa gerência, essa direção, essa fiscalização, chefia ou equivalente. Tem que mandar na bagaça. O primeiro requisito é esse. Se você no banco manda na bagaça, manda em alguém, você preencheu o primeiro requisito nesse caso.
tá? Não pense assim também, que, o sujeito está com crachá, está com crachazinho ali, é bancário, professor. Não é simples fato de ter um crachá que é bancário, ele tem que exercer essa chefia, ok. Exerce a chefia, ele não é caixa, ele é chefe do departamento financeiro do banco, show. Também, além de ser chefe, ele tem que receber no mínimo 1/3 a mais. No mínimo, 1/3 a mais do seu salário. Tá? Então, são 2 requisitos para você ser chefe de um banco. Trabalhar, exercer cargo de chefia, fiscalização, mandar. E, além disso, receber no mínimo 1/3. Se você preencheu esses 2 requisitos aqui, parabéns. Você agora é um chefe bancário. E, nesse caso, a sua jornada vai ser de 8 horas diárias. Pô, que ruim, professor. Ruim, né? Muitas vezes quem é chefe, ele trabalha mais, não é verdade? Então, nesse caso, você vai trabalhar 8 horas diárias por dia. Pô, professor, sacanagem. Tá aqui. Logicamente, você recebe 1/3 a mais. Olha, meu caro, você vai receber 1/3 a mais. Não é algo tão ruim assim. Né? O cara que não é chefe recebe lá R$1.000, né? O cara que é bancário vai receber lá 1/3, R$1.333. O cara recebe 10 mil, por exemplo, vai receber ali 1/3 a mais. Mas repito, tem que exercer a chefia, tá? Então, portanto, desta forma, é 1/3, né? Somado a exercer a função de chefia na empresa. Neste caso, a sua jornada vai ser de 8 horas diárias, tá bom? Sim, né? Além disso, meus caros, outro ponto importante, ó. Esse carinha aqui, ó, cargo de confiança, tá aqui, ó. O caixa bancário, tá ali, ó, súmula 102 do TST. Diz assim, ó. O caixa bancário, ainda que caixa executivo, não exerce o cargo de confiança, percebendo gratificação igual, superior a 1/3 do salário, posto ao efetivo. Essa remuneração apenas a maior responsabilidade do cargo, não as 2 horas extraordinárias além de sexto, tá? Então aqui, ó, o caixa bancário, volte para cá então, por favor, ele de forma alguma jamais será considerado uma função de chefia. Se você é caixa, não é chefia. Porque os bancos sabem disso, né? Os bancos muitas vezes fazem uma sacanagem. Banco é malandro, né? Banco não é bobo. Né? Se tem uma coisa que banco bobo não é o banco. Neste caso, especificamente, os bancos iam lá e falavam o seguinte, ó, o caixa, o cara tá lá, o caixa, lá, começando a trabalhar agora você é chefe, tá? Ok? Então você é chefe, vou te pagar 1/3 a mais. Opa, ele é bancário? Ele é chefe nesse caso? Não é. O bancário jamais exerce um cargo de chefia. Professor, mas o banco paga para ele mais 1/3. Tá certo, mas ele não vai ser? Mesmo assim, se o banco paga para ele mais 1/3, tudo bem, cara, não tem problema. Pagou mais 1/3 para ele, pode pagar 1/3, 2/3, 3, enfim, pode pagar o que for. Né? Neste caso, especificamente, não faz ele, o caixa não torna ele cargo de chefia. Por mais que o banco, em que pese, o banco pagar para ele esse 1/3 a mais, ou 2/3 a mais, o que for nesse caso, não torna ele chefe neste caso, de departamento. Dessa forma, portanto, né? O caixa bancário jamais terá cargo de chefia, em que pese a existência de 1/3. O TST entende que esse 1/3 é somente a função dada para ele, porque ele tem esse gasto maior, né? Porque trabalhar na parte do banco, trabalhar no caixa, é muito ruim, né? Você paga ali e tal, leva ali, pode errar o caixa e tal. Você paga 1/3 a mais, tudo bem, banco. É só tá pagando por causa que a função é uma função difícil mesmo. Tá certo? Fique atento a isso. Adiante, meus caros, adiante. Não paramos aqui, hein? Ó, outro ponto importante aqui, ó. Professor, e o cargo de confiança, o gerente da agência, ou seja, o gerente geral? Vocês sabem muito bem que nós temos, né, os gerentes, vamos dizer, o gerentinho, né? Um pequeno gerente está lá, o gerente do departamento, tal, que nós falamos agora. Mas também temos o gerente geral, o gerente do banco geralzão. Sabem disso, né? Você vai no banco lá, acha lá, qual que é o meu... Não, eu quero o meu gerente, o gerente é fulano. Não, eu quero o gerente geral da agência. Aí chega o rapaz lá e tal. E esse gerente geral, esse cara aqui, a sua jornada é diferente ainda das demais. Neste caso aqui, ele nem tem jornada de trabalho. Aqui, ó, acompanha comigo aqui, ó, artigo 62. Os gerentes não se abrangem pelo regime previsto neste capítulo, né? Os gerentes, assim considerados, exercem cargo de gestão,
aos quais se equiparam para efeitos de dispositivo desse artigo os diretores e chefes de departamento. Neste caso aqui, ele vai receber ali, ó, o regime previsto nesse dispositivo é aplicado aos empregados mencionados no inciso 2º desse artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação da função, se houver, for inferior ao salário, ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Então assim, ó, esse gerentão, o gerente que manda na filial, o gerente que manda nesse banco, né? Tem um banco lá na Rua Brasil, na Avenida Brasil, tá? Então esse banco tem um gerente geral do banco. Esse cara aqui, ó, não tem jornada de trabalho, não tem controle de jornada de trabalho, tá? Ele pode trabalhar 10 horas por dia? Pode. Pode trabalhar 1 hora por dia? Pode. Ele não tem qualquer controle em sua jornada neste caso, tá? Então, esse chefão, esse em geral de uma agência, ele é como se fosse quase um empregador, né? Se você pensar, ele é quase um banco, ele é quase, né? É mãos do banco no caso, né? Neste caso aqui, então, ele não tem qualquer controle de jornada, tá certo? Tudo bem? Veja que por muito tempo os bancos tentavam, né? Qualquer chefe é um chefão. Não, o chefão aqui é só o cara que manda na bagaça completa. Tudo bem? Vou até olhar para essa câmera aqui pra gente fazer essa conclusão sobre esse tema aqui que é importantíssimo, tá? Ó, neste caso especificamente, nós temos 3 tipos de bancários. O bancário normal, o caixa, assim, o chefinho e o chefão, ok? Vamos lá. O bancário normal, né? O bancário normal é o cara que está lá, o caixa, enfim, trabalhando lá no banco. A sua jornada é de 6 horas diárias. Repito, o simples bancário ali, a sua jornada é de 6 horas. Agora, se for um chefe de departamento, no caso, o chefinho, desde que ele receba 1/3 a mais e ele exerça essa função de chefia, a sua jornada vai ser de 8 horas diárias, ok? E por fim, o chefão, que manda no banco todo. Tem só um chefão por banco, né? O chefão, o filial no caso, né? O chefão, neste caso o chefão não tem controle de jornada, ele não computa jornada, ele pode trabalhar 10, 15 horas por dia, ou não trabalhar, ele pode faltar à vontade, não tem qualquer controle de jornada para ele. Tudo bem? Fique atento a isso, tá certo? Então, voltamos para cá. Deixa eu ver aqui, acho que nós acabamos nossa aula de hoje, tá? Então, fechamos por aqui, tá? Vimos aqui o bancário. Fique atento a esses pontos para minha prova, quando você for estudar, para a OAB, concurso, e assim forma sucessiva. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.